Diário de um trader, dia 33. Vou falar dos meus ativos com que eu trabalho, né? Euro com franco suíço, dólar australiano com dólar americano, dólar canadense com ien japonês, ouro, natural gas e índice japonês. Montei uma conta pela TradingView, né? Uma conta simulada, tá? Com uma corretora chamada Pepper Trade. Montei essa conta simulada de 100 mil dólares. Hoje eu estou negativo fechado em 127 dólares. E os que não estão fechados estão com negativo de 238. Os ativos que eu estou em negociação agora é ouro e dólar canadense com ien japonês. Aí eu já explico o que eu fiz, quais são os motivos que eu dei entrada em cada uma dos dois ativos. Começar pela ordem, né? O euro com franco suíço, sempre começa com ele, tá? Aqui no euro com franco suíço, eu achei que ele ia romper esse topo aqui, né? Essa resistência, tá? Porque ele veio depois desse suporte, ele rompeu com força, né? A média de 200 no diário, né? Mas ele bateu na resistência e voltou com força, tá? Eu creio que ele vai bater nesse suporte novamente, né? E vai voltar a subir. Aí eu entro com uma compra aqui nesse suporte aqui, ó. Não nesse suporte histórico, nesse suporte aqui, ó. Nesse onde bateu aqui já 3 vezes. Se ele não romper e der um sinal de compra, eu entro aqui com compra, tá? Aqui em 4 horas, por exemplo. Olha lá, ele vai cruzar a média de... ele vai cruzar a média de 200 com a de 20. Eu estava esquecendo de explicar, né? Minha estratégia é simples, né? Eu espero bater no suporte. Por exemplo, aqui eu espero bater nesse suporte, aí vejo um sinal, compra. Ou eu espero bater numa resistência, vejo um sinal, venda, né? Tá? Então aqui eu vou esperar um sinal de compra e dar uma entrada, né? Se ele bater forte aqui, né? E mostrar um sinal de compra, eu entro, tá? Se ele não romper essa suporte aqui. E para me auxiliar com uma média de móvel de 200 em vermelho e uma média móvel de 20 em amarelo, tá? Então se ele em 4 horas ele vai cruzar a média de 20, né, com a de 200 aqui e vai descer mais um pouco aqui, tá? Aí quando ele descer, eu creio que ele vai ficar um pouco aqui embaixo, aí vai ficar subindo, descendo, né, batendo o suporte, fazendo isso, tá? Então esperar para ver o que ele vai fazer, se ele vai obedecer esse meu entendimento aí. Dólar australiano com dólar americano, tá? Desceu com força aqui, ó, já tá no suporte também forte aqui, né? Tá? Vamos ver se ele romper suporte, talvez ele venha bater aí ele vai querer bater nesse outro suportezinho aqui, tá? Se ele romper suporte, né? Em 4 horas. No diário, por exemplo. Aqui é um suporte histórico, tá? Que não tem... Ele, olhando mais para trás assim, ele tá... Faz tempo que ele já não bate lá, né? Então, se ele romper, vai ser um suporte histórico que faz tempo que ele não chega lá, né? Em 4 horas. Se ele bater, der um sinal de compra aqui, romper o topinho aqui, eu entro com uma compra. Dólar canadense com ien japonês também faz tempo que eu estou no negativo, tá? Tá formando sempre o topo, parece que ele vai pegar meu stop lá. Mas tá tudo bem, tá dentro do meu planejado, tá? Quer dizer, dentro do planejado não, tá dentro das circunstâncias negativas, né? Mas eu coloquei um stop porque agora eu estou acreditando mais nas minhas estratégias, né? Então se pegar o stop, tudo bem, tá? Então aqui, ó, eu tinha entrado porque ele, dentro da minha estratégia, né? Ele rompeu com força, aqui a média de 200, tá? Mostrou uma força, né?
4 horas, né? Ele rompeu a média de 200 aqui, né? Aí ele voltou na média de 200 e ele mostrou outra vela de a minha vela compradora com força. Eu entrei aqui, ó, tá? Só que ele subiu um pouquinho, depois voltou, tá? Aí agora ele tá beijando o meu stop loss, tá? Vamos ver se ele vai chegar até lá. Bom, se ele chegar também, aí tem que aguentar as consequências dentro dos meus erros, tá bom? Ouro também tô nesse ativo aqui, né? Aqui no ouro, eu dei uma entrada porque ele tem sempre, quando ele tem rompido uma barreira, ele sempre alcança a segunda barreira dos números redondos, né? Então o ouro sempre obedece, a maioria das vezes obedece, né? Não é sempre, claro, mas a maioria das vezes ele obedece, né? As regras dos números redondos. Quando por exemplo, ele rompeu, da outra vez que eu entrei com compra, ele tinha rompido a média de $3.100. Aí ele chegou a 3 mil dólares e chegou a 3.100. Dessa vez ele rompeu a média de 3.100 com força, ela chegou a 3.040 com força. Aí ficou zanzando aqui, depois mostrou uma vela forte e eu entrei, né? Aí eu acreditava que ele fosse chegar até os 1.200, mas parece que ele tá descendo aqui. Coloquei um stop abaixo da média de 200, ficou meio caro aqui, né? Aí, mas se ele romper essa média, esse fundo aqui, mais baixo aqui, ó, aí eu saio da negociação, né? Vai ficar meio caro, mas tudo dentro do planejar também, tá? Não vai estourar minha conta, não vai quebrar, tá? E aprendendo sempre com as situações negativas. Natural Gas, né? Bateu aqui na resistência, tá dando, se ele romper essa média de 200 abaixo, eu entro com uma venda, né? Que ele bateu na resistência, foi com força para baixo, né? Mas eu tô achando que ele rompeu para cima, aí ele veio aqui para baixo, não aguentou, subiu de novo. E se ele romper esse topinho aqui, eu entro com uma compra, né? Se ele romper essa faixa de 3,18 aqui, né? 4,18, desculpa. 4,18 aqui, eu entro com uma compra aqui, ó. Porque ele, aqui, ó, ele veio, rompeu a média de 200, voltou, deu uma subida de novo, fingiu que não ia romper, mas ele rompeu com força para cima. E parece que ele tá se mantendo lá em cima da média de 200 aqui, ó, tá? E é isso, esperar para uma compra. Índice japonês tá igual ao dólar canadense, né, em queda, né? Todos os índices estão em quedas, né, por causa dessa bagunça do Trump aí. Então eu creio que ele, deixa eu ver aqui no diário. Olha lá, ó, tá num suporte também. Tem que ver se o governo japonês vai intervir, né? Se ele intervir, aí ele vai voltar a subir, né? Aí se ele voltar a subir, talvez ele chegue até mais ou menos nessa faixa de 3.200, 36.200 aqui, né? Mas talvez ele faça esse pullback aqui, né? Suba, depois desça. E aguardar para ver se ele vai fazer esse movimento, né? Tá? Aí nesse pullback dá para fazer uma comprinha também, bem de leve. E aguardar aí, tá bom? Bom, e é isso, tá? Um pequeno resumo do que eu acho que vai ser e do que eu já fiz, né? Dos meus ativos que eu estou trabalhando agora. Por enquanto é isso. Acho que hoje mesmo eu já fecho todas as negociações, porque geralmente sexta-feira é dia de fechar, tá? Negativo ou não. Apesar que o ouro eu vou deixar aberto, hein? O ouro sempre ele não abre tanto com gap, mas os outros ativos geralmente abrem com gap. Tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do diário. Fui!